Fala pessoal, tranquilo? Cá estamos nós, né? Reta final já de prova. Como é que pode, né? 4 meses passaram muito rápido, né? Isso faz parte, é assim mesmo. É, Conversei com meus alunos ontem, tá todo mundo um pouco cansado. Então esse é o momento, assim, né, de dar o gás. A gente tem que continuar estudando, mas a gente precisa reciclar a mente também, né? Precisa regenerar o corpo, porque não adianta chegar na prova totalmente destruído. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui, ó. Estratégia de prova, você faz MT, provas 4 de junho de 2023. Vamos lá. Só para recapitular aqui, ó. A nossa P1 vão ser duas provas, né? P1 com conhecimentos gerais específicos, P2 com conhecimentos específicos e redação, que na verdade são duas questões, né? Dissertações que a gente vai fazer. Beleza, então aqui, ó, 4 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde também. A provinha vai ser corrida, né? Vamos lá. Acabou que a minha foto aqui tampou um pouquinho, mas dá para levar. Então 80 questões na parte da manhã e 40 questões na parte da tarde com as discursivas, tá legal? Aqui está a distribuição de pontos, mas daqui a pouquinho a gente vai para a planilha do Excel para poder fazer a simulação. Isso aqui é só para trazer para vocês mesmos, né? Totalizando 180 pontos na parte da manhã e 80 questões, ó. Tá bem aqui na frente, eu não imaginei que fosse ficar. Então, ó, acabou ficando na frente mesmo aqui. Mas é isso. E aqui a nossa discursiva, né? Discursiva com a P2. Então, conhecimentos específicos, 40 questões, valendo 80 pontos. Lembrando que a prova de conhecimentos gerais, que é só aquela parte de cima aqui, ó, cada um vale, é peso 1, então o resto todo da prova é peso 2. E a nossa discursiva, 30 linhas, cadê a discursiva aqui, ó? Acabou não vindo, né? Mas são duas questões de 30 linhas, né? Valendo 30 pontos cada uma, totalizando 60. Observação. Vou até adiantar aqui, ó. 84, né? Totalizando aqui 120. 120. Isso, dá 36, 120. Então o nosso corte aqui, ó. Bateu aqui 84 na ampla, vai ter a discursiva corrigida. Então, na minha visão, o principal é a gente ter essa discursiva corrigida. Não fiquem se preocupando com discursiva. Se vocês estiverem bem no conhecimento da objetiva, naturalmente vão fazer uma boa discursiva. Mas não custa treinar e testar algumas, tá? Só para poder fazer um enquadramento do tempo na hora da prova. Eu falei bastante com o pessoal isso aí. Vamos lá então. Esse critério de eliminação aqui é importante, ó. Não pode ter zero, ó, em nenhuma das seguintes disciplinas, ou seja, direito tributário, que é o coração do cargo, né? Legislação tributária estadual, contabilidade geral e contabilidade de custos, isso aqui é uma disciplina só, tá? Então, se você zerar contabilidade geral na prova, não tem problema. Por quê? É só compensar com contabilidade de custos. Eu estou falando isso porque, para vários alunos meus aqui eu dei uma estratégia de esforço mínimo em contabilidade geral, né? A contabilidade geral da FGV, ela é bem pesada, então a gente, dependendo, para quem está começando, talvez não seja uma boa perder tanta energia com isso, sendo que pode angariar pontos em várias outras disciplinas da prova, né? No caso aqui, contabilidade de custos, com esforço razoável, você consegue dominar a disciplina. Aí, auditoria e tecnologia da informação. Então, são 4 aqui, só para recapitular. Ó. Tributário, legislação, ó. Tributário, legislação tributária, contabilidade de custos, auditoria e tecnologia. Então, não são todas dos conhecimentos específicos que não podem ser zerados. São essas aqui que ele relata, beleza? Aí, da discursiva. A prova discursiva é 60 pontos, sendo 2 questões dissertativas, de dois conhecimentos específicos com 30 linhas, 30 pontos cada um, beleza? E aí está o nosso corte. E aqui tem uma observação. Se empatou ali na posição 120, 30 pessoas com a mesma nota, eles vão chamar até o 150. E o pessoal aqui, ele fala aqui embaixo também que o pessoal PCD e negro que não tiver preenchido, né, as vagas aqui, acabou preenchendo menos, eles vão converter para ampla. Ele fala isso aqui no item 9, 19 e 1. Beleza? Não, aqui, perdão, 9, 19 e 2, ó. Seja inferior a 120, a quantidade de aprovados negros e ou com deficiência
seja inferior ao previsto na tabela do subitem, tal, será revertido para ampla concorrência. Beleza, então a nossa apresentação aqui de recapitulação terminou. Agora a gente vai para o campo de batalha, né? A gente vai traçar a nossa estratégia aqui. Aqui está tudo no quantitativo certinho já, beleza? De questões e tal, P1 e P2. O que a gente vai fazer aqui, que eu falei bastante com o pessoal, que é para simular, né? Tem que fazer a simulação, né? Tem que fazer uma simulação da prova, porque o que você ensaiar na tua mente várias vezes, o que acontecer na prova você consegue adaptar mais fácil. Então vamos começar a pontuar aqui, ó. Só fazer alguns cálculos simples, né? Peraí. Tá. A gente vai ter 100 questões aqui na parte da manhã. 100 questões aqui, só para confirmar, ó, são 100 questões, tá vendo? Na parte da manhã. Então, se eu tenho 4 horas de prova, só para a gente fazer um cálculo médio, tá? Se eu tenho 4 horas, 4 vezes 60, 240 dividido por 100, dá 2,4 minutos. Olha só como é que essa prova vai ser corrida. A gente tem um tempo médio de 2,4 minutos. É muito corrido, é muito corrido. Tem várias provas aí que a gente pega uma média com 3 minutos para cima. Essa aqui vai ser muito corrido. E aí a gente, baseado nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com os principais gargalos da prova. E vou trazer aqui para vocês, ó. RLM, Matemática Financeira e Estatística, Economia. Por que são esses os gargalos? Porque naturalmente as provas de exatas, né, as questões de exatas, elas demandam mais tempo do que o normal, tá certo? Isso é natural. Então, uma questão normal de matemática financeira, você leva ali 3 minutos, 4 minutos. Dependendo da questão, tem questão do TCU aí da FGV, que eu parei para fazer fora de prova, fora de campo, né, fazendo análise conceitual ali, uma questão bem elaborada, levei 8 minutos para fazer. Então, esse tipo de questão não é para fazer na prova. Você pode até deixar para fazer no final, beleza? Então, tem que ter muita atenção com isso, muita. Então, as exatas não são boas disciplinas para começar, mas a gente tem que tomar cuidado também no seguinte quesito. Essa aqui pode zerar, a gente acabou de ver aqui. Eu já ia falar que não pode zerar e tal, mas a prova bem fala quais é que a gente pode zerar aqui. Que são essas disciplinas que não podem ser zeradas. Não pode ter nota igual a zero. Beleza? Mas tem aqui os mínimos também, ó. Conhecimentos gerais, ó. Tem os mínimos, tá vendo? Conhecimentos específicos, a gente tem os mínimos também. Então tem que ter atenção com isso aqui. Beleza, voltando aqui. Então, a gente sempre tem que aterrissar na prova. Eu já falei isso em algumas lives aí que eu fiz. Quando a gente chegar na prova, a gente chega com a adrenalina 1000, né? A gente está nervoso, tá? É natural. Então a gente precisa aqui, ó, dar aquela acalmada na prova. E a forma de acalmar na prova não é sair enfrentando qualquer questão de qualquer forma. A gente precisa fazer questões rápidas, né? Então quando a gente vê aquela questãozinha menor, passa um raio-x na prova inteira. Viu questãozinha pequena, vai nela, conversa com ela. Agora, se ela for meio chatinha, né? For aquela pessoa que meio chata, não, aí se afasta e vai para a próxima, vai pulando. Lembra aquela linha lá de execução? Então a gente tem que buscar isso. Então, quais são, Gelson, as boas portas de entrada aqui na prova? Na minha visão, LTE, né? A gente vai nas questões menores, é uma coisa que vocês vão estar lendo bastante. Então, pode ser razoável. Direito tributário, geralmente é uma forma tranquila de começar. Ética aqui, às vezes tem questãozinha simples também. Português não é uma boa disciplina para começar, não é uma boa disciplina para começar, porque pode ter texto, né? Pode ter coisa que te toma tempo. História e geografia podem ter várias questões fluídas e tal, vocês olham ali, questão com 3 linhas, 4 linhas, agora se tiver textão, pula. Então o objetivo principal, nesse momento inicial, é pegar questões ali de 1 minuto e meio, de 1 minuto e meio a 2 minutos. A gente tem que conseguir fazer isso. Basicamente, aí, ó, 50% da prova, 40 a 50% nesse ritmo, né, de 1 a 2, talvez até 2,4, batendo a média, mas fugindo de questões mais pesadas. Então a gente faz isso, né, 1 direito tributário, 2 LTE,
3 história e geografia. Significa que tem que fazer tudo? Não. Tem só que marcar aquelas que são razoáveis. Aí 4, ética. 5, direito administrativo. 6, direito constitucional. Até aqui, ó, direito civil, penal e empresarial, às vezes tem questões que são imediatas. Pode dar um raio-x aqui também, ó, 7. Aí, nesse momento você já vai estar totalmente aterrissado na prova. O que a gente vai fazer então? A gente pode correr aqui atrás, ó, de uma matemática financeira, de um RLM, de uma economia, beleza? Então deixa elas assim mais para o final um pouquinho. Gelson, e questão de cartão de resposta, preenchimento, como é que a gente vai fazer? Deixa eu dar só uma limpadinha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos lá, então tempo médio de 2.4, só para deixar anotado. Vamos lá. Então, considerando essas 4 horas de prova aqui, ó, 4 horas, o que seria o ideal, né? Uma situação ideal, 4 horas de prova. O ideal seria ir com 50% da prova, né, com algo aí em torno de 2 horas, né, vamos dizer assim, a gente ter feito 50% das questões. Então, das questões. Então, por exemplo, se a gente pegar 50 questões e multiplicar por aquele tempo médio que eu falei para vocês, que seriam questões ali de 2 minutos, eu vou ter 100 minutos, né? 50 questões, 2 minutos, 100 minutos. A prova tem um total de 240. Então, a gente está com 50% de realização, a gente está ainda com um pouquinho da metade do tempo da prova. E aí, nesse momento, a gente já está aterrissado. A partir do momento que você bateu 50%, a adrenalina, ou ela te consumiu por completo, ou você consumiu ela usando essa estratégia. Então aí a gente continua fazendo né, nesse ritmo, deixa as exatas um pouco mais para o final, não deixa tão para o final porque a gente tem que raciocinar também. Então, por exemplo, se você tiver uma questão ali que você está quebrando cabeça, vai para exatas, vai tentar buscar ali a otimização. Eu só digo para não ser a porta de entrada, porque exatas como porta de entrada vai consumir tempo, vai desgastar e vai quebrar toda a estratégia. Então, quando tiver ali, ó, mais ou menos, com 70% a 80% da prova feita, 80% da prova feita, e tiver faltando ali em torno de 45 minutos para acabar a prova, ou até meia hora, já vai para o cartão resposta e preenche. Faz o preenchimento completo do cartão resposta dentro disso aqui que vocês fizeram. E aí, aquela última meia hora, que falta ainda, de repente, 20% da prova para terminar, vocês vão fazendo questão a questão e joga no cartão. Fez questão, joga no cartão. Fez questão, joga no cartão. Por que fazer isso, Gelson? Porque o objetivo principal da prova é você estabilizar a mente. Esse é o primeiro ponto. Mente estável produz mais. Quando vocês estão com o emocional equilibrado, vocês produzem mais na prova. E vocês não vão estar abrindo margem para desespero e para descompasso, que aí vocês perdem energia. E a segunda importância, porque quando aí é decorrência da primeira. Quando vocês estão tranquilos, né, em cada disciplina, vocês conseguem extrair o máximo delas, né? Eu conversei com uma aluna do ISS São Paulo, né, ela está super bem, fez Receita Federal, mas deixou 10 questões que ela nem conseguiu encostar. Então você vê, dessas 10 questões que ela nem conseguiu encostar, 10 na verdade eu acho que era até mais, que ela não conseguiu nem encostar, com certeza dava para torcer e sair alguma coisa dali, pelo menos umas 3, 4 questões. Então a gente essa situação de não conseguir nem encostar não pode acontecer. Porque se você não conseguiu encostar numa questão, significa que você nem viu. E certamente vão ter questões ali que são imediatas, né? Você olha e já sabe a solução. Então isso não pode acontecer. O nome disso é otimização de pontos em prova. Beleza? Basicamente a execução é dessa forma. A gente tem que ir já com esse feeling, né, de que é uma prova bem acelerada, então a gente tem que realmente fazer, né, se a gente pudesse enfileirar, fazer a fila das 100 questões da prova, a gente tem que rastrear e por tempo de execução. Tem que fazer aquela ordenação assim, ó, da primeira até... Vamos supor, só para vocês entenderem essa teoria aqui, ó, e aqui continua até chegar na 100, né, da 1 até a 100. Vamos supor que se a gente fosse somando esses palitinhos aí em questão de
de tempo de execução, vamos supor que o corte fosse aqui, ó, quando desce aqui, fosse exatamente 4 horas, e no final das contas, o máximo que daria para fazer nessa prova são 80 questões. Isso pode acontecer? Pode. O examinador ele pode brincar com a gente de diversas formas. Aí vamos supor que a estratégia que a pessoa traçou foi a seguinte: não, eu vou fazer primeiro essas difíceis aqui, depois eu começo. Então pronto, ele vai perder aqui um monte de tempo e na verdade ao invés dele ter feito 80 questões, vai acabar fazendo 60, beleza? E tem mais uma observação, essa aqui eu já ia deixar passar batido, mas eu lembrei aqui agora. Ó. Isso aqui é muito importante. E em questão de prioridade aí, de questões exatas, cara, RLM vale peso 1, entendeu? Então é muito melhor, se você tiver uma questão ali que é mais plausível para brigar, brigue aqui, ó, que tem peso 2, tá legal? Só a economia tem quase o peso todo de RLM, que são 10 questões, é só multiplicar por 2. Tomar cuidado também com português. Na hora de executar a prova de português, vai primeiro ali, tenta resolver sem precisar ler o texto. Claro que tem muita coisa que tem que recapitular e tem que ir lá no trecho do texto. Né? Tem que voltar porque a FGV é banca de enunciado, então tem que voltar no texto e ver. Tá legal? Então a P1 aqui, ó, a única que tem um custo-benefício assim absurdo, porque podem ser questões muito rápidas, eu não estou falando que vai ser, porque tem que analisar na prova, se tiver textão, foge, é aqui, ó, História e Geografia. Então essa aqui pode ser que seja bem fluido. E essa observação de RLM é muito importante também, porque se tiver uma questão trabalhosa de RLM e uma questão trabalhosa de matemática financeira, vale mais a pena você abordar primeiro a de matemática financeira. Tudo isso que eu estou falando é para estabelecer essa ordem aqui, ó, da questão de menor tempo para a questão de maior tempo. Essa é a regra geral de sucesso nos concursos. Se vocês conseguirem rastrear as questões rápidas e ordená-las até chegar na questão mais lenta da prova, né, que demora mais tempo, vocês vão ter adotado a estratégia perfeita. Beleza? Então, basicamente, as observações da P1 é isso aqui. Agora a gente vai lá para P2. Vamos dar um pulo aqui. Ó. P2. P2, ó, na minha visão, a gente vai ter que equilibrar o tempo da seguinte forma. 30 linhas a gente consegue fazer 40, 45 minutos. 30 linhas, 40, 45 minutos. Então a gente totaliza aqui de 80 a 90 minutos, que dá em torno aí de 1 hora e 30 minutos, sobrando ainda 2 horas e 30 minutos para, então aqui ó, discursivo é aqui o objetivo. Então sobra 2 horas e 30 para o objetivo. Então se a gente pegar 2 horas e 30, que dá 2 vezes 60, que é 120, mais 30 é 150. Pegar 150 e dividir por 40, né, são 40 questões. São 40. A gente vai ter 3,7 minutos. Então, é até razoável, de repente, você pode ficar um pouquinho mais de tempo na discursiva, não tem problema não. Se aqui ficar até 50 minutos, não tem problema, e aqui 50 minutos, totalizando 1 hora e 40 minutos. Aí sobra um pouquinho menos, né? Estou fazendo essa conta certa? Tá, 1 hora e 40, aí seria 2 horas e 20. Mas eu aconselho a não gastar, aqui já vem a parte estratégica, né, de conversão. O quanto mais rápido eu conseguir fazer isso aqui, é melhor. Por quê? O que vai diferenciar aqui na discursiva é se você vai ser o 84, se você vai ser o 40 ou se você vai ser o 01, né? Porque aqui é só questão de classificação. Tem que fazer o quê? 50%, senão é eliminado. Tem que fazer 50% da discursiva. Não sei se eu botei aqui no nosso quadro. Vamos ver aqui, ó. Acabei não colocando, galera, mas dá uma lidinha no edital, tem que fazer 50%. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui o edital, vamos ver. A gente dá uma olhada aqui rapidinho só para confirmar. Não sei se vai falar. Aqui, ó, 30 prontos. Espera aí. Ó, será atribuído nota 0, em branco.
Ó, será reprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota inferior a 30, ou seja, dos 60 pontos tem que fazer 30, então tem que fazer 50%, tá legal? Isso das duas, né? As duas juntas tem que somar 30. Então, o critério é só não ser eliminado. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que aqui eu penso assim, bom, eu tenho muito conhecimento na objetiva. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a dissertação o mais rápido possível. Mais rápido, mais rápido. Eu vou fazer em 30 minutos a primeira, mais 30 a segunda, e vai sobrar 3 horas para eu poder executar a prova. Isso gera vantagem competitiva? Gera. Por quê? Porque a pessoa vai poder investir muito mais tempo aqui, ó, nas questões de contabilidade. Pode ter uma questão grande de DFC, uma questão difícil de DVA, uma questão de custos trabalhosa, pode ter uma questão de SQL, de TI trabalhosa, e a pessoa vai ter mais tempo para investir. Isso vai fazer o quê? Vai alavancar ela na prova objetiva. Então isso é inteligente. A gente tem que tentar enxugar ao máximo a discursiva. Não tente fazer a discursiva mais top, não... tenta usar uma letra legal, escrever rápido, usar uma letra legal e se posicionar materialmente, em conteúdo. Não precisa ficar preocupado, né, de não, tem que treinar isso aqui. Não, não vai adiantar. O que você tem que saber fazer é enquadrar 30 linhas nessa execução. Essa semana eu vou até pegar uma discursiva e vou fazer com a minha turma, só para a gente analisar, né, ver quanto tempo faz e tal. E o quanto puder encolher, melhor. Eu boto aqui com uma margem de segurança 40 a 45. Mas se conseguir reduzir um pouquinho mais, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Então, beleza. Abriu a prova na parte da tarde, certo? Prova discursiva, abriu a prova na parte da tarde. Primeira coisa que vocês vão fazer é ver o que está escrito na dissertação, só para jogar aqui na caixa craniana e começar a raciocinar. Não precisa fazer nada ainda, não precisa fazer nada, só ler, né, o conteúdo, dar uma passada para já começar a internalizar. Porta de entrada aqui, ó, na parte da tarde. A adrenalina já não vai estar mais tão alta. Então não precisa se preocupar tanto. A aterrissagem ela vai ser mais tranquila. Mas a auditoria, eu acredito que a auditoria é melhor para a gente começar aqui. Porque tem as questões ali doutrinárias da auditoria independente. TI aqui, ó, não fica pensando que vai ser tudo bomba, não. Vai ter questão aqui um pouco mais tranquila em TI, questão decorebinha, dos frameworks lá de gestão, de tecnologia. Pode ter uma questão de banco de dados ali também razoável, ciência de dados. Nem tudo vai ser bomba, não. Isso aí o examinador vai distribuir. Mas certamente vai ter muita questão difícil. Então o objetivo é caçar aquelas otimizadas. Depois, quem tiver mais familiaridade com a contabilidade geral, pode ver se tem uma questão um pouco mais curta, o mesmo critério. Vamos tentar ordenar as questões mais rápidas para as mais lentas, beleza? E aí o que acontece? Aqui vai a parte de gestão do tempo, que é muito importante. Então, independente de como você tiver na objetiva, tá? Você vai dar uma paradinha na objetiva, até porque se você não fizer 50% na discursiva, você está eliminado. Então, com 2 horas de prova, obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente, porque senão você toca o desespero, você descampa e dá uma correria, acabou. A pessoa fica... Então, o limite é 2 horas. Se quiser parar com 1h45, pode parar um pouquinho antes. 2 horas é o limite. Obrigatoriamente, com 2 horas de prova, você vem para discursiva, tá legal? Não dá tempo de fazer rascunho, nem pensa nisso aí, porque você vai se prejudicar de uma forma irreversível. Então, vem para a discursiva, pega uma contracapa, algum pedacinho de prova, faz um esqueleto para saber como que você vai se posicionar. Tá, isso aqui eu estou desenhando na coisa, mas não é para desenhar no cartão resposta da discursiva, não. É para desenhar numa contracapa aqui, ó. Faz um esqueleto e já começa a escrever. Deixa fluir, descarrega o conhecimento sem medo. Se posiciona, vê exatamente o que você vai falar e descarrega. Se posiciona, vê o que vai falar e descarrega. Então, com 1h30, de repente até 1h15, 1h20, vamos botar 1h20, você otimizou. Você otimizou 1h20, ainda tem 40 minutos, então ótimo. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar para a objetiva, você já deve estar aí com 60% concluído, 70%, se bobear até mais, uns 70% aí concluído, 60%, 70%. Você vai ficar 40 minutos brigando. E aí o que acontece? Quando faltar 20 minutos, ué, Gelson, por que lá você botou mais tempo e tal? É porque aqui a gente tem menos questões, aqui são 40, entendeu? Então é rápido. 40 questões. Para preencher o cartão é rápido. Então, faltando 20 minutos, obrigatoriamente, você não vai pensar.
Olhou lá o quadro, a moça lá marcou 20 minutos. Obrigatoriamente você vai pegar o cartão resposta e você vai preencher com tudo aquilo que você tem relativa certeza. E aí você vai ter, né? Isso aqui você vai fazer em 5 minutos, no máximo, porque são 40 questões só, e na verdade você vai acabar preenchendo 30 e pouquinho. E aí vão estar faltando ali 8 questões, que você vai ficar mais 15 minutos brigando até o final da prova por elas. Questão, cartão, questão, cartão. Então, cada uma que você conquistar, você bota. Dessa forma, você vai estar agindo da forma mais alavancada possível, né? Da forma mais otimizada possível. Beleza? Sugestão, tá? Para esses últimos dias de prova, né? Que antecedem a prova. Limpem o organismo de vocês, né? Deixem o cérebro funcionando em alta performance. A máquina precisa de um combustível de qualidade. Então, reduzam farinha, reduzam açúcar, que tudo isso inflama o cérebro. Aumentem a ingestão de alimentos de alta octanagem, né? Ômega 3, hidratação, muita hidratação, sono, não fiquem suprimindo o sono. O sono ele é regenerador. Atividade física. Não tô nem falando que não, vou perder 1 hora na academia. Não, cara. Às vezes, 20 minutinhos em casa, cara, faz 10 minutos de polichinelo que você já tá, né, regenerando seu corpo aí, já tá endorfinando alguma coisa. É só para deixar o seu corpo bom, porque o corpo bom ajuda na mente. Beleza? E a parte da mentalização, peguem tudo isso aqui que eu estou traçando. Dessa vez eu acabei até detalhando menos, que eu ficava simulando assim, não, fiz essa, mas eu resolvi trazer um geralzão para vocês, para vocês internalizarem isso e traçarem a estratégia de vocês, tá legal? No sábado, eu estou pensando aqui, no sábado pela manhã eu vou fazer isso com a minha turma e eu vou abrir para as outras também, eu vou jogar o link lá no grupo, eu vou abrir uma live para vocês, para dar uma energizada, para fazer uma visualização com vocês, para vocês entenderem o que é isso, do que é mentalizar. E isso fica como treinamento, por quê? Porque vocês vão ficar o dia inteiro pensando nisso que eu estou falando, e antes de dormir vocês vão fazer, e isso ajuda, né, você chegar na prova com a mentalidade mais saudável, né, uma mentalidade mais positiva, e com esse planejamento aqui ensaiado. Na verdade, esse planejamento vocês devem ensaiar nos próximos dias. Em todo dia vocês ensaiam. Não ficam criando cenário catastrófico na cabeça de vocês. Esse é um cenário de sucesso, né? Então vocês vão mentalizar tudo o que vocês vão fazer. E dependendo do que aparecer, vocês vão adaptar. Mas com essas informações que eu trouxe aqui, dá para vocês organizarem uma prova de excelência, dentro do conteúdo, do conhecimento e do conteúdo que vocês desenvolveram. Tá certo? Ademais, sucesso a todos, né? O que precisar pode contar comigo. E essa live que eu vou fazer vai ser no sábado pela manhã, sábado que antecede a prova, ou seja, 3 de junho de 2023. E eu vou jogar o link nos grupos e quem quiser participar, seja bem-vindo. O que precisar podem contar comigo. Eu espero que esse momento, nessa passagem de vocês aqui pelo estudo acompanhado, tenha alavancado vocês. Assim que acabar a prova, eu vou fazer uma nova reunião com a minha turma para dar um panorama geral, para dar um direcionamento e que vocês sigam firmes, né, continuem no propósito. Caso queiram incorporar aos estudos acompanhados que estão sendo lançados aí, ISS São Paulo e ISS Rio, a gente pode conversar, né, conversa com a coordenação, tenta fazer algum enquadramento. A gente está com escassez de mentor no estudo acompanhado, isso é muito importante, tá? Se acabar ficando de fora, né, de um lançamento, é difícil conseguir correr atrás, então isso é uma coisa que tem que ver também. Mas como vocês já são alunos nossos, então a gente tem essa questão de priorização, né, de preço especial e por aí vai. Então vai ter uma reunião no sábado, que é mais a parte motivacional e de orientação, e vai ter uma reunião pós-prova, que é para dar um direcionamento. Tá? Um grande abraço e o que precisar podem contar comigo. Valeu, pessoal!